Eu vou ter que, eu vou ter que começar pedindo desculpas. Eu acordei hoje um pouco resfriado. Aparentemente não é Covid. Então, eu disse para o meu paciente, eu estou no momento usando máscara e aguardando novos sintomas, mas a minha garganta está um pouco ressentida. Mas, enfim, então, de vez em quando eu vou ter que beber água, picarrear, mas vamos em frente. A primeira coisa, enfim, vocês falaram em honra muitas vezes. Então, eu me lembro que há muito tempo atrás, eu sempre começava minhas falas com uma citação do Barthes, que eu adoro, né? Do Roland Barthes, na aula inaugural do Collège de France, ele começa dizendo que estar ali é uma honra e uma alegria, e que ele vai deixar a honra de lado e falar da alegria, porque a honra pode ser imerecida, a alegria sempre é justa. Então, já que vocês falaram muito em honra, eu queria falar de alegria. Enfim, para mim é muito bacana estar com vocês. Enfim, por muitos motivos, eu não vou decliná-los todos. Enfim, Andréa foi um bom encontro desse último ano, ela fez uma resenha muito generosa do livro, enfim. Então, estar conversando com vocês, enfim, eu tenho feito isso, né? Já teve uma discussão sobre as clínicas de borda, enfim. Eu tenho conversado com vocês e para mim tem sido bacana. Eu tenho um desafio enorme aqui, porque vocês juntaram a questão das transidentidades com a questão queer, né? Enfim, eu não sei se eu faria essa junção de imediato, assim, em princípio. Embora essa junção diga um pouco desse encontro, desse desencontro, né, entre a psicanálise e o que a gente pode chamar genericamente assim, de sexualidades dissidentes e dissidências de gênero, né? E a teoria queer, os estudos de teoria queer entram nessa conversa meio como uma espécie de contraponto à teoria psicanalítica, né? É quase como um discurso inimigo. Eu gosto muito de citar, não porque eu gosto do texto, na verdade eu detesto o texto, mas enfim, um texto de 2010 de uma psicanalista do Rio de Janeiro em que ela disse que a teoria queer é um discurso perverso, né? Quer dizer, e, na verdade, todo o meu interesse, né, pela questão das transidentidades, ela começa por uma discussão sobre perversão, né? Uma discussão sobre a categoria de perversão, sobre o uso da categoria de perversão na contemporaneidade, né, sobre a ideia de perversão social, né? E, enfim, e são considerações muito críticas, né? Em que eu fui tentar ler alguns autores e, enfim, e criticá-los. Dois nomes importantes nessa história são a Elisabeth Roudinesco e o Jean-Pierre Lebrun, né? O Jean-Pierre, inclusive, eu tive uma conversa com ele, uma discussão mesmo, por conta de um texto que ele publicou na França, criticando aquele filme, que não sei se vocês viram, A Pequena Garota, que é o filme, a história de uma mãe com uma criança, Sasha, né, que, designada como menino, se reconhece como menina, enfim, e tem uma luta para ir para a escola, né, para ir para a escola de saia, enfim, para poder fazer balé, né? E o filme acompanha isso. O filme foi lançado em 2020 na França e foi um sucesso, enfim, comoveu muitas pessoas. Eu fiquei sabendo desse filme por causa de uma amiga que, enfim, que é casada com um professor da Universidade de Paris, mora em Paris, e ela me mandou, veja, assista, enfim, ela sabe que eu trabalhava com o tema. E o Lebrun publicou um texto, né, criticando o filme, a propaganda trans, enfim. E a gente acabou tendo uma conversa. Mas, antes de tudo isso, antes da questão das transidentidades aparecer, havia a questão da perversão, né? E isso me preocupava, porque, enfim, não só pela conotação moral que o uso da ideia de perversão social tinha, mas também pela amarração que ela fazia entre algo da ordem do laço social e algo da ordem da estrutura, que me parecia muito complicado, juntando ainda com o juízo moral claro, né? Porque, para retomar um pouco da apresentação da Adriele,
Tinha ali a questão do monstruoso, né? do inumano, aparecia na questão da perversão, né? do bestial. E a Roudinesco, e o Lebrun tem um livro que fez muito sucesso no Brasil, chamado A Psicose Comum, ou A Psicose Ordinária, né? Onde ele toma a perversão como uma espécie de grande estrutura de uma subjetividade contemporânea, do que ele chama de neossujeito, né? Então, ele toma a perversão, a recusa, a castração como elementos centrais de uma crítica, né, da contemporaneidade, focada, centrada nessa ideia de uma crise de legitimidade e da produção de neossujeitos. A Roudinesco, também no livro sobre a perversão, comete, para mim, uma das maiores barbaridades, né, do pensamento psicanalítico nos últimos anos, ou desde o seu início dos tempos, né, que ela diz uma frase, ela fala das figuras contemporâneas da perversão. E ela junta o pedófilo, o terrorista e o transexual. Eu não sei em que mundo esses três personagens conversam, né, tirando a cabeça de Madame Roudinesco. Mas essa discussão sobre a perversão é interessante, porque ela traz, de alguma forma, recoloca em cena uma série de coisas que já se disse sobre as homossexualidades, né? Que ameaçam a genealogia, que desafiam a castração, que perturbam a ordem simbólica, né? Então, eu comecei a me interessar, né, pelas experiências trans por conta disso, porque havia um deslocamento, né, muito marcado por uma obra do Henri Frignet, chamado Transsexualismo, né? Henri Frignet foi uma espécie de dono da questão transexual na França, no campo lacaniano, e o Frignet publica um livro onde ele faz uma distinção entre o verdadeiro transexual, de estrutura psicótica, e o que ele chama de transexualistas, né? Que seriam fundamentalmente perversos, né? Ou teriam algo da estrutura perversa. Então, isso é só para mostrar como eu fui chegando nessa história, porque aí sim a introdução do queer faz sentido, né? Porque o queer, de alguma forma, aparece, o pensamento queer, a teoria queer, os estudos queer, aparece como uma espécie de discurso que procura dar sustentação a esse conjunto variado, múltiplo de práticas e de experiências, certo? Então, então, a partir daí, inclusive, foram feitas tanto críticas de um lado a outro, quanto tentativas de articulação, certo? Eu não queria fazer esse percurso, né? Eu não me sinto à vontade para fazer esse percurso. Então, eu queria retomar a questão do queer a partir de uma outra perspectiva, né? Que é a seguinte, é pensar que os discursos queer são fundamentalmente analisadores da psicanálise, né? A velha categoria de analisador da análise institucional, quer dizer, ou seja, são discursos que interrogam a psicanálise, que apontam para alguns pontos de recalque, para alguns não ditos, apontam para elementos centrais, né, da nossa contratransferência em relação a essas experiências, né? Há duas coisas na fala de vocês que eu tomei nota aqui, que eu queria retomar, duas ou três coisas, né, antes de pegar meu barco aqui. Primeiro, eu queria agradecer pelo uso da categoria de transidentidade. Isso é quase um mantra, né, que eu tenho insistido de que a gente deve abandonar categorias como transexual, né, transexualidade e transexualismo, né? Eu acho que transgênero é uma opção, né? Mas transexual efetivamente é uma categoria que a gente herda da psiquiatria e que, me parece, aprisiona a nossa compreensão das experiências em um modelo que não faz mais sentido, né? O que a gente tem hoje como experiência dita transexual está muito distante do transexual verdadeiro, né, do Robert Stoller. Tem um texto muito interessante da Patrícia Garoviti, né, que é um texto muito curioso. Está publicado, eu acho, naquele Face do Sexual. Eu não sei se é nesse livro, enfim. Mas acho que tem até uma versão em português. Esse texto é interessante porque ela vai fazer uma defesa, né, de um episódio da vida do Lacan
que é muito usado, né, por vários autores que estão criticando o que se chama de transfobia psicanalítica, né? Então, você vai encontrar essa referência no Tamiayushi, você vai encontrar essa referência no Zé Stona, tem um texto dele que chama Transfobias Psicanalíticas, escrito com Andrea Ferrari, salvo engano, né, resultado da dissertação de mestrado dele. Enfim, essa cena em que o Lacan vira para um paciente e diz, né, um paciente, supostamente uma mulher trans, e diz: você é um homem, meu velho. Sinto lhe dizer, você é um homem. Né? Então, isso é uma espécie de cena maior da transfobia lacaniana, ou transfobia do Lacan, porque acho que o lacaniano não é exatamente Lacan. E a Gherovici pega esse exemplo e vai ver quem é esse paciente, né? E vai mostrar, né, pelo histórico, pelo discurso, que efetivamente o Lacan estava certo, a intervenção fazia sentido, ele estava diante de um funcionamento psicótico, delirante, né? E que não se tratava efetivamente de uma mulher trans. Esse texto da Gherovici é interessante porque ele é de uma sutileza brilhante, porque mostrando o quanto Lacan estava certo em relação àquele paciente, ela mostra o quanto o discurso lacaniano hegemônico está errado ao dizer que todos os transexuais são psicóticos. Porque aquele sujeito, aquele paciente, não tem absolutamente nada a ver com as pessoas que hoje se declaram transexuais ou transgênero. Absolutamente nada a ver. Em termos de discurso, em termos de formação sintomática, se vocês quiserem, em termos de estrutura, não é uma categoria que me seja muito cara, né? Mas, enfim. Então, há um enorme deslocamento, né, do tipo de experiência que a gente está nomeando. Né? Não faz... se vocês tiverem a oportunidade de conhecer pessoas que se dizem transexuais e transgêneros, muito distantes do personagem descrito pelo Stoller. Certo? São pessoas como nós. Né? Tanto é que fica difícil reconhecê-las por qualquer insígnia fenomenológica ou semiológica. Né? Eu gosto muito de contar uma anedota, que eu estava numa mesa com dois psicanalistas, né? E aí se começa uma conversa sobre transidentidades, né? Então, eu sempre acabo sempre provocando esse assunto, a minha presença, né, nos ambientes teóricos, e aí uma psicanalista, isso foi em Paris, ela começa a dizer: não, tudo bem, as mulheres trans eu entendo, atendo, compreendo, mas essa história de homem trans, isso não existe. Né? Eu não acredito nessa coisa de uma mulher que quer ser homem. Ela estava sentada com um homem trans na mesa. Que ela conhecia socialmente há mais de um mês. Que o outro sujeito conhecia há muito mais tempo, não sabia, porque isso não importa. Né? Então, tem ali uma coisa de uma cegueira, né? Por conta do aprisionamento numa certa grade de inteligibilidade do mundo e do sujeito. Né? E essa ideia de uma grade de inteligibilidade vai ser importante, né, no que eu vou tentar aproximar o queer e a psicanálise. Eu fiquei sem referência de tempo, porque eu botei aqui o negócio na frente. Ok. Então, eu queria... então, eu vou fazer o meu percurso rapidamente, né? E depois eu quero conversar com vocês. Eu, na verdade, hoje estava muito mais com vontade de conversar do que de ficar falando sozinho. Tentando mostrar o que me interessa nessa coisa, nesse encontro que vocês produziram entre queer, transidentidades e psicanálise, certo? Começando por uma demarcação de certos limites, indicação de certos pontos de aproximação, para chegar, então, numa questão que me interessa mais de perto. Porque é o seguinte: essa coisa do queer é um mundo, né? O queer é um mundo, né? E é um mundo que tem muitos donos. E eu não estou interessado minimamente nisso, né? Em ter nenhuma propriedade sobre o que é o queer, né? Então, a primeira coisa é que eu não falo em nome do queer, eu não creio que eu faça a teoria queer, certo?
Não acho complicado essa nomeação, ser queer, porque o queer, essa máquina identitária, ela é uma máquina muito violenta, né? O queer ele surge historicamente como recusa da lógica identitária e do essencialismo estratégico, vira mais uma letrinha no cardápio, né? Então, eu não falo em nome do queer, né? Não falo tampouco em nome de quem vive experiências transidentitárias, certo? Eu falo do meu lugar, que é o lugar de psicanalista. Tudo bem, pode-se até fazer aí alguma atribuição identitária e enunciar algum tipo de pertencimento. Posso dizer que sou um analista gay, enfim, que me reconheço como gay e que isso tem efeitos sobre a minha formação, tem efeitos sobre o meu lugar social, né? Tem efeitos sobre as minhas transferências e contra-transferências, mas, fundamentalmente, eu quero falar em nome de alguém que pensa e tenta trabalhar clinicamente a partir da psicanálise, né? Interrogando a própria ideia de clínica. Eu prefiro falar em escuta psicanalítica do que em clínica psicanalítica, né? Eu prefiro falar em dispositivos de escuta do que em dispositivos clínicos, né? Eu tenho enfim, mas muitas coisas. Vou tentar aqui não me perder. Então, primeiro lugar, eu quero evitar algumas armadilhas dizendo isso, né? Então, eu estou tentando falar da psicanálise, alguém interessado pela discussão sobre os fundamentos da psicanálise e sobre sua atualidade, certo? E de uma posição particular que é a seguinte, eu acho que já tem muita gente esforçada, trabalhando arduamente para encontrar no Lacan e no Freud as respostas para os dilemas da contemporaneidade, né? Eu estou tentando fazer um percurso diferente, né? Eu estou tentando buscar, fora da psicanálise, né, formulações teóricas, eventualmente mesmo clínicas, que nos produzam algum tipo de fissura, né, em um pensamento que, historicamente, tem se mostrado pouco frutífero para dar conta dessas novas formas de relação com o corpo, com o sexo e com o gênero, né? Enfim, eu acho muito bacana, né, que as pessoas estejam lá debruçadas sobre as formas de sexuação. Acho fundamental que isso aconteça. Pedro Ambra acabou de publicar um livro de 500 páginas, né? Boa sorte. Né? Outro dia um amigo meu lançou um livro sobre Foucault, que me interessa muito, mas que tem 700 páginas. Eu brinquei com o Luiz Paulo, a única coisa que eu li de 700 páginas da minha vida foi A Montanha Mágica de Thomas Mann. Nem a Bíblia eu quis ler, entendeu? Então, enfim. Mas, então, não é esse o meu percurso, né? Não é esse a minha via de aproximação. A minha via de aproximação é exatamente buscar autores, né, fora da psicanálise, sobretudo, obviamente, o trabalho com Michel Foucault, né, que ajudem a produzir alguma fissura e alguma interrogação de um saber que, de alguma forma, se cristaliza, porque todo saber, toda teoria se cristaliza, né? Toda teoria é tomada pelo que o Didier Ribon chama de pulsões totalizantes, sabe? A teoria a teorização, ela incorre quase necessariamente nesse risco de universalização que pode produzir um apagamento da singularidade, sabe? E então é por aí, né, que eu faço o meu caminho. E, nesse sentido, alguns autores da teoria queer me interessam. E, sobretudo, uma discussão importante hoje no campo do pensamento queer, que é a discussão sobre as utopias. Certo? Há uma polêmica em torno de uma utopia queer, né? Ela tem alguns expoentes, né, desse debate, fundamentalmente o José Munhoz, que já faleceu, mas que publicou um livro chamado Cruising Utopia, que depois foi traduzido como Utopia Queer, mas, né, Utopia Queer, traduzido para o espanhol, mas que, na verdade, a melhor tradução seria Utopia da Pegação, né? E o Munhoz faz um trabalho em cima da arte, da performance, para pensar numa utopia queer, ou seja, num projeto utópico, né? A gente pode discutir depois o que é utopia, enfim,
né? Mas uma utopia, nesse sentido que o Meiwes trabalha, ela é fundamentalmente uma recusa do que está aí, do mundo tal como ele está aí, né? E a imaginação de um outro mundo possível, né? Ora, entra nessa ideia de utopia a ideia de futuro. E há um outro autor no campo queer chamado Lee Edelman, que, aliás, é um pensador lacaniano, que, a partir da ideia de gozo, de pulsão de morte, vai fazer uma crítica feroz a qualquer utopia queer e dizer que, na verdade, o queer é o apagamento do futuro, né? O Lee Edelman é muito interessante. Na verdade, ele forja uma categoria que é a categoria de futurismo reprodutivo, né? E ele faz isso a partir de uma análise da figura da criança na política contemporânea, né? A criança como símbolo do futuro e unanimidade no campo da política. Todos defendem a criança, né? E ele vai usar essa figura para criticar o que ele chama de futurismo reprodutivo, né? Essa ideia de um futuro alicerçado na ideia de reprodução e, portanto, na cisnorma heterossexual, né? Eu vou voltar a isso, né? Mas eu queria só demarcar, né, que a aproximação que eu vou fazer entre transidentidades e queer passa pela ideia, por essa discussão em torno de uma utopia queer. Um outro autor que vai participar desse debate, né, é o Jack Halberstam, que a gente pode até fazer uma piada, porque, enfim, não muito politicamente correta, mas é um amigo que fez, eu não me canso de repetir, porque o Jack Halberstam é um homem trans, né, que se apresenta como homem trans, e por isso que a piada é possível, ela não é ofensiva, mas que sustenta, né, a história dele, né, como tendo se designado signo feminino. Ele ele fez a mastectomia, mas não toma hormônios, enfim. E a piada é que ele chamava o nome de registro era Judite, né? E a piada é que ele disse que mudou de nome só porque não cabia duas Judites no campo queer. Já tinha Butler, então ele muda de nome. E eu acho que ele rirá dessa piada. Mas o Jack Halberstam tem um livro que fez muito sucesso no Brasil, chamado Arte Queer do Fracasso. Certo? Ele tem também um livro muito interessante, que vai ser publicado ainda esse ano pela Devires, que se chama Trans, com um asterisco, né? E que é um texto muito interessante, que eu super recomendo para vocês. Se eu conseguir cumprir um prazo, eu vou fazer o prefácio, mas estou duvidando de que eu vá conseguir. Mas, enfim. Então, esses autores eles estão discutindo, esses autores são as minhas referências, né, para essa discussão sobre utopia, né, que me parece uma via de aproximação possível entre a questão transidentitária e os debates mais recentes no campo queer, né? A partir disso que aparece na fala, né, do Preciado na Escola da Causa, que é: eu sou um monstro. Muito bem sublinhado por Adriano, que é essa interrogação dos limites do humano. Certo? Então, esse é uma espécie de eixo dessa aproximação, né? Porque, de alguma forma, todas essas utopias ou pensamentos utópicos, ou mesmo essa recusa utópica proposta pelo Edelman, elas se dão, né, como espécie de falas em torno, né, dessa possibilidade de subversão, né, de expansão das fronteiras do humano. Portanto, como forma de recusa a essa separação entre o humano e o monstruoso, que está ali desde o início da apropriação psicanalítica das perversões, né, já pelo Freud e depois dele. Mais do que isso, da apropriação médica das perversões, né, a demarcação de um campo do monstruoso, o que significa a demarcação dos limites do que a gente pode reconhecer como humano. Certo? Quer dizer, a ideia de perversão aparece aí, né? E é por essa via que Rodinesco faz essa maluquice, que é juntar transexual, pedófilo e terrorista. Porque são figuras que, de alguma forma, desafiam o que nós podemos reconhecer como humano. Né? Então, a minha crítica ao Lebrun, por exemplo,
né? Que uma noção importante no Lebrun, nele, como no Charles Melman, né, em outros autores da psicanálise, vai ser a sustentação de que existem invariantes antropológicos. Um deles, por exemplo, é a diferença sexual, né, que seria um invariante antropológico, ou seja, seria um dado elemento central de uma antropogênese, ou seja, de um processo de constituição do humano enquanto tal. Certo? Ora, o que essas utopias queer, na teoria, e as experiências transidentitárias na materialidade dos seus corpos desafiam é exatamente, né, essa demarcação de fronteiras do humano. E talvez a principal indagação que eu faça do ponto de vista ético a vocês, a nós, a mim inclusive, e a psicanálise, e aos psicanalistas de modo geral, é se cabe a nós, da psicanálise, sermos os vigias das fronteiras da humanidade. Se não é exatamente no campo do inumano, né, que a clínica psicanalítica efetivamente se constitui como tal, né, no sentido de espaço onde esse inumano possa aparecer, né, onde esse monstruoso possa tomar forma, e a partir dali novas formas de existência possam ser produzidas e legitimadas, né? Por isso que eu tenho insistido na ideia de que a psicanálise encontra sua atualidade não como dispositivo terapêutico, mas como campo de experimentação ética. Ou seja, como campo de produção e legitimação de novas formas de existência. Certo? Água. Eu acabei saindo aqui pelo improviso, fugindo do meu papel, mas eu espero estar sendo minimamente, suficientemente claro, né? E não é um delírio, sabe? É algo que eu espero que vocês possam compartilhar. Enfim, eu vou tentar dar o máximo de tempo para que a gente tenha uma conversa depois, né? E aí a gente possa ir precisando alguns pontos. Mas retomando, né, o meu roteiro aqui, então essa discussão sobre os limites do humano, né, é uma discussão sobre uma antropologia psicanalítica, né, é um primeiro ponto de aproximação, né, ou de ruptura, de encontro ou de desencontro entre psicanálise e o pensamento queer, né? Porque, como essa discussão sobre utopia tem mostrado, né, essa afirmação, né, potente do Preciado, ela é uma questão de fundo e muito presente hoje, né, no campo das dissidências de sexo e de gênero. Eu sou um monstro. Né? Então, quando o Preciado interroga a epistemologia da diferença sexual, o que ele está interrogando é exatamente essa demarcação, né, de limites do que é humano, né, da qual a psicanálise parece ter se apropriado, enquanto representante maior. Né? Há outros pontos, né, de conversa importantes. Né? Há, por exemplo, uma discussão que é fundamental na Judith Butler, que é a discussão sobre inteligibilidade, sobre regimes de inteligibilidade. Certo? Quer dizer, porque o monstruoso, o inumano, ele é fundamentalmente o ininteligível. Né? É aquilo que não queremos nomear, ou não conseguimos nomear. Certo? E a psicanálise né, de alguma forma, se dá no campo, né, da invenção de nomes, né, da ressignificação. Certo? Há um outro ponto, que é o que fazemos com as identidades, ou mais exatamente, o que fazemos com a racionalidade identitária, né, que se instituiu como forma hegemônica de subjetivação a partir da modernidade. Né? Ou seja, a identidade é, a meu ver, a forma sujeito, né, hegemônica instituída na modernidade. Nós não conseguimos nos perceber como sujeitos senão a partir de uma identidade. Mas essa identidade, essa racionalidade se encontra, de certo modo, em colapso. Né?
E o pensamento queer ele surge exatamente demarcando os limites políticos, né, dessa racionalidade, né, do que a Gayatri Spivak chama de essencialismo estratégico, por exemplo. Certo? E a identidade é um problema para a psicanálise. Né? Porque essa forma essa forma sujeito, de alguma maneira, ela nos aprisiona, né, num certo regime de autopercepção, né, que exatamente bloqueia esse inumano ou isso que escapa em nós de indeterminação, de negatividade, isso que o Freud chama de pulsão de morte, que o Lacan vai chamar de gozo, né, que o Vladimir Safato chama de negatividade a partir do Hegel, ou de indeterminação. Né? Enfim, então temos aí um outro ponto. Mas, como eu disse, né, o que me interessa nesse encontro, desencontro entre queer e psicanálise, antes de chegar nesses pontos de articulação, de ruptura, de continuidade, de ruptura, de articulação, ou de desencaixe, ou de virada, né, é a perspectiva em que a gente vai tomar isso. Né? E aí me parece que a perspectiva é essa, de tomar o pensamento queer como analisador da psicanálise. Né? Eu não estou muito interessado numa conciliação. Né? Eu acho que a teoria queer e a psicanálise respondem a problemas diferentes. Né? Se dão em campos disciplinares diferentes, se vinculam a regimes de verdade diferentes. Né? E, sobretudo, né, produzem uma reflexão ética distinta. Certo? Enfim, eu não vou poder, obviamente, justificar todas essas minhas maluquices. Né? Mas, né, essa ideia de analisador, né, é uma alternativa a essa conciliação. Quer dizer, eu não estou interessado em, por exemplo, em mostrar como o pensamento queer, né, se alimenta de certas formulações do Freud e do Lacan. É óbvio que a noção inicial de sexualidade que aparece já, né, nos 3 ensaios, a recusa do Freud da teoria da degeneração, a recusa freudiana da teoria da degenerescência, tudo isso, né, a recusa da genitalidade como norma, né, tudo isso é uma base do pensamento. Tudo bem, não temos discussão, mas há autores se dedicando a isso. O Javier Zanz, na Espanha, o Tindino, nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois. Né? No Brasil, algumas pessoas, certo? Então, não é isso. O que me interessa é o seguinte, em que medida esses discursos, um discurso, por exemplo, como o do Didier Ribot, né, que tem um capítulo no meu livro sobre o Didier Ribot, que é talvez o crítico mais feroz da psicanálise. É um livro que se chama Escapar da Psicanálise, né, onde ele vai dizer, não adianta, a psicanálise é normativa, a psicanálise é do mal. Certo? Enfim, inclusive um trabalho amoroso, porque tem ele batendo, né? Tem o namorado dele, o Godefroy de la Gazenerie, que publicou um livro chamado A Última Lição de Foucault, que vai dizer que o estudo do Foucault do neoliberalismo é uma tentativa de se liberar da psicanálise, do inconsciente, dessa interiorização que a psicanálise produziria, enfim. Mas esses autores, com todo o seu furor, né, outros mais próximos da psicanálise, Teresa de Lauretis, Judith Butler, né, essas autoras, esses autores, né, eles são muito interessantes para mostrar, né, os nossos pontos cegos. Né? São efetivamente analisadores, né? Apontam os nossos pontos cegos, mostram a dimensão eminentemente contratransferencial de muitas das nossas formulações. Certo? E, sobretudo, produzem 3 ordens de interrogação. Certo? Primeiro, interrogam o estatuto da teoria psicanalítica, né? Mostrando que ela é situada historicamente, que ela tem vínculos com o dispositivo médico, terapêutico, né? Que ela tem vínculos, como diz o Foucault, com o dispositivo de confissão e dispositivos disciplinares.
né? Que é um saber, sobretudo, situado historicamente, né? Que nessa sua pulsão totalizante de produção de uma teoria, né? Ela acaba apagando certas experiências singulares, né? Se constituindo naquilo que se vinculando àquilo que a Marilena Chavez chama de uma ideologia da competência, né? Um discurso colocando o analista na posição de especialista que sabe a verdade do outro, né? Eu ia falar uma coisa mais sobre isso que me escapou aqui, né? Que é o fato de... Porque o que é a teoria psicanalítica, né? A teoria psicanalítica nada mais é... Né? Quando é que a gente faz teoria? Né? Por que a gente faz teoria? A gente faz teoria para dar conta do impacto contratransferencial e o discurso, ou muito simplesmente, do discurso, do impacto que o discurso dos pacientes, né, e a sua experiência produz sobre nós na clínica. A gente faz teoria, né, para produzir inteligibilidade em relação exatamente a isso que escapa à nossa compreensão na clínica, que perturba a nossa compreensão do mundo. É para isso que se faz teoria. O Freud, ao formular a noção de recálculo, ele estava tentando dar conta da experiência da histeria, que se presentificava no seu consultório na forma de um discurso, né? Como aquilo que o Renato Mezan chama de matriz clínica. Certo? Então, eu gosto muito dessa formulação. A teoria é, fundamentalmente, uma tentativa de elaboração da contratransferência, do meu não saber. E se dá a partir dessa experiência. É tão bonitinho o Freud, lá no texto de 1902, Recomendações ao Médico, quando ele termina. Gente, mas isso é o que eu aprendi. São dicas do que eu aprendi da minha experiência. Certo? E, obviamente, cada teoria será tributária, né, da experiência subjetiva do seu autor e da sua experiência contratransferencial e da matriz clínica com a qual ele se defrontou. Certo? Por isso, né, que não há equívoco na troça do Lacan com seu paciente, mas há um equívoco enorme em pensar que a gente ainda está hoje lidando com a psicose quando encontra uma pessoa trans. Então, interrogação sobre o estatuto da teoria. Depois, uma segunda ordem de interrogações sobre o lugar social dos psicanalistas. Né? Que psicanalistas são esses? Nesse debate com o Lebrun, teve um momento ótimo, porque ele escreveu esse texto, eu escrevi um texto de resposta, circulou, ele teve acesso, e a gente se marcou uma conversa, né, mediada um pouco aos trancos e barrancos pelo meu amigo Roland Chamamá. E nesse texto eu dizia a ele, porque qual é o efeito, né, transferencial, né, e qual o efeito na nossa escuta, nas nossas condições de escuta, né, desse modelo de formação, né, e de institucionalização da psicanálise, que fez com que sejamos, em grande maioria, né, analistas homens na faixa de 50 anos de idade, de alta classe média, né, com os nossos queridos filhos, para quem tem matriculados em boas escolas, frequentando os clubes da elite paulista ou carioca, né, ou mineira, ou baiana, não importa, né? Sejamos nós todos cis, brancos, em maioria pelo menos cis, brancos, heterossexuais e bons pais de família. E aí eu disse isso no meu texto e o Lebrun ficou ofendidíssimo, porque tudo que ele queria ser era um bom pai de família. Né? Enfim. Então, é preciso pensar nesse lugar social. Uma das coisas que apareceu nessa conversa com o Lebrun, que estava lá no meu texto, e foi muito interessante, tinha uma psicóloga, uma psicanalista da Salpêtrière, do Serviço de Acolhimento a Crianças Trans da Universidade de Paris, e ela disse o seguinte, eu termino o texto dizendo isso, quantos de vocês já conversaram com uma dita pessoa trans
fora da proteção do lugar de especialista, fora do enquadre do sofrimento, onde você supõe que essa pessoa sofre e precisa da sua ajuda, né? Com quantas pessoas não binárias, trans, né, queer, né, vocês já sentaram para tomar um chopp, ou lá era um copo de vinho, aqui é um chopp, né? Quantas vocês recebem na sua casa? Quantas vocês já conversaram, né, sem esse filtro protetor, que é essa grade de inteligibilidade que os classifica previamente como uma experiência de exceção em relação a nós, né? E por isso que a categoria de cisgênero é tão importante, né? E não se trata apenas de pessoas trans, né? Pessoas negras, pessoas pretas, né? Vou ser mais cruel ainda, pessoas pobres, sem grana, né? O que a gente sabe, né, sobre a vida de quem não tem o que comer? Hoje são 33 milhões de pessoas no Brasil, né? Enfim, e uma terceira ordem de interrogações quanto ao lugar que a psicopatologia pode ocupar em nossa clínica. Certo? Né? Numa clínica hoje que talvez seja menos marcada pelo sofrimento neurótico do que pelo sofrimento identitário, né? Pela dor de ter ou não ter uma identidade. Eu vou pular algumas coisas, né? Porque eu acho que eu já falei mais do que os 40 minutos que eu disse que ia falar e que eu estava achando que era muito. Então, eu vou pular no meu guia aqui diretamente para essa discussão sobre as utopias queer, né? Porque é o que eu chamo normalmente pelos discursos articulando gênero e utopia, né? Porque vocês têm ali pelo menos 3 eixos de discussão que nos interessam, né? E sobre o qual, a partir do qual esses discursos nos fazem trabalhar enquanto analistas, né? Primeiro, uma ideia presente no Jacques Halberstam, que é a ideia de uma baixa teoria, que é exatamente uma tentativa de subversão disso que a Mariana Chavez chama de ideologia da competência, né? Esse saber que sabe sobre o outro, né? Uma subversão dos regimes de inteligibilidade instituídos, ou daquilo que o Foucault chamará simplesmente de regimes de verdade instituídos, que estão sempre articulados a dispositivos de poder. Certo? Em que medida, né, a psicanálise está vinculada a um certo de regime de verdade que demarca os limites entre o humano e o inumano. Em segundo lugar, a partir do Lee Edelman, né, a crítica à genealogia, né, e ao modelo da filiação como modelo, né, necessário de transmissão simbólica, que nós reproduzimos na psicanálise, né, com os nossos pais fundadores, com os nossos chefes de escola. Não será a hora de pensarmos, né, em novos modos de transmissão simbólica, horizontais, né, rizomáticos, se fôssemos deleuzianos, né, mas, de qualquer forma, modos de transmissão simbólica que escapem, né, a verticalidade da filiação patriarcal, né, que vai incidir nisso que o Edelman chama de futurismo reprodutivo, né, onde o futuro nada mais é do que a reprodução do mesmo, onde o futuro não produz ruptura. Em terceiro lugar, a expansão dos limites do humano e a recusa de todo e qualquer invariante antropológico, né, que aparece no Halberstam de uma maneira muito curiosa, né, a partir dos desenhos animados da Pixar, né, mas vai aparecer em muitos discursos queer como a crítica ao que eles chamam de excepcionalismo humano, né, porque nós humanos somos tão superiores aos animais, né? O que esses limites do humano nos dizem, né, efetivamente,
além, né, o que eles nos revelam, efetivamente, além dos nossos limites identificatórios, né, dizendo, demarcando aqueles com quem eu posso me identificar e, portanto, reconhecer como humanos como eu, e aqueles com os quais eu não consigo me identificar. E, portanto, os tomo como monstruosos, como inumanos, como bestiais. Então, vejam bem, essas questões são questões do campo queer. Né? São questões que aparecem materializadas na experiência transidentitária. Né? Na mulher trans que reivindica o direito à cirurgia, né, e à modificação do seu corpo, sem querer, recusando ao mesmo tempo o discurso médico, psiquiátrico e psicanalítico que lhe diz a verdade sobre o seu corpo e a sua existência. Né? Aparece os homens trans que estão tendo filhos. Né? Aparece nessa recusa a essa taxonomia do humano baseada na diferença sexual, né? Com a multiplicação das experiências de gênero. Né? Nessa multiplicidade, né, de homens como seta e mulheres com pau. Que é, concretamente, a invenção de novas formas de existência. Que é, concretamente, a perturbação do que entendemos como humano. Foi isso que eu tentei arrumar um pouco para vocês, né? E foi a minha maneira de aproximar um pouco transidentidades e queer. Mas antes de encerrar, eu queria dizer uma ou outra palavra sobre esse espaço, né? E eu queria convocar vocês, né, a algo que me parece fundamental no momento, no Brasil, né, que é a afirmação, né, da potência da universidade, né, na construção da psicanálise e na transformação da psicanálise, né, e na atualidade da psicanálise. Certo? Porque na universidade que a psicanálise se confronta com outras perspectivas teóricas. Né? É fora dos muros das escolas que a psicanálise se confronta com a crítica e com esses analisadores que colocam em movimento. Né? A universidade é também hoje o campo de produção de uma formação extramuros, né? E uma formação aberta a pessoas sem grana, né? Que pertencem a grupos sociais precarizados, vulnerabilizados. Né? Eu estou muito mobilizado porque, por conta daquela história do bacharelado em psicanálise, né, eu testemunhei coisas horrorosas, né, no sentido de crítica da universidade, nessa reafirmação de que a universidade não é um lugar de formação psicanalítica, e que, enfim, e reafirmação do modelo clássico das escolas. O modelo clássico das escolas produziu isso, produziu subserviência transferencial, produziu hierarquização, né? Produziu aquilo que o Pierre Castel, que tem um livro horroroso sobre transexualidade, aliás, mas formulou de uma maneira muito bonitinha, né? A plateia ficou indignada, ele disse: a psicanálise hoje sofre de gerontofilia, ela só tem tesão pelos velhos, né? E nada de novo se produz, né? Uma hierarquização etária, né, de que os jovens e as pessoas não têm voz. Né? A universidade hoje é um locus privilegiado de formação de novos analistas, porque ela confere formação teórica, né, sobretudo nos cursos de pós-graduação. Eu estou falando, obviamente, de universidade pública, não estou falando daquela arapuca do bacharelado de psicanálise, óbvio. Né? Mas as universidades públicas, né, são hoje grande parte, né, do que há de mais interessante na psicanálise brasileira, ou quase tudo, saiu da universidade. Se vocês pensarem nos autores que vocês leem, né,
são todos da universidade, embora alguns reneguem isso, deneguem e desqualifiquem, né? Então, é um lugar de formação teórica e é um lugar que, em oferecendo a formação teórica, cria a possibilidade de que o sujeito vá buscar a sua formação onde o seu desejo lhe enviar, fazendo análise com quem quiser e supervisão com quem quiser, né? Sem nenhum aprisionamento institucional, da forma que der, como for possível, né? E isso tem produzido, me parece, tem feito com que hoje a psicanálise seja muito mais viva no Brasil do que na França e na Argentina, para dar 2 exemplos. Não vou nem falar dos Estados Unidos. Há outros problemas aí. Certo? Posso garantir para vocês que a psicanálise hoje produzida no Brasil, nessa articulação entre clínica e universidade, é infinitamente mais interessante do que aquela produzida na França. E muitos analistas franceses reconhecem isso. O Chemamá, por exemplo, deu um belíssimo testemunho numa palestra que ele fez há pouco tempo na faculdade, na Federal do Rio Grande, não do Rio Grande do Sul, na FURG, a partir do último livro dele, que se chama Psicanálise como Diálogo, em que ele começa dizendo o quanto ele aprendeu com os analistas brasileiros. Então, eu queria dizer isso para vocês, né, que não fujam dessa briga. É isso, e obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar aqui. Honra, eu não sei. Não sou muito uma pessoa de muitas honras, não. Mas, enfim, apesar de ser um homem honrado, claro, pela da comunidade. Mas, enfim, era isso. Eu espero que eu tenha atendido minimamente a expectativa de vocês. Eu tive realmente muita dificuldade em como é que eu ia juntar essas duas coisas. Porque primeiro eu entendi o convite como uma discussão sobre o queer, me arrumei de um lado, depois quando eu vi o título, mas será que as pessoas esperam que eu fale do livro? Enfim, se quiserem que eu fale do livro, façam perguntas. Enfim. Mas, enfim, é isso. Obrigado. Isso foi perfeito, atendeu demais todas as expectativas, a gente adorou sua fala, principalmente acho que é importante a gente ter essa convocação mesmo, a não largar de lado, né, o que a gente considera socialmente falando dissidente ou marginal, e trazer isso para a clínica também, né, acho que uma fala que mais me afetou sua foi isso, né, a clínica como a possibilidade de trazer esse monstruoso, né, de nomear isso, disso se revelar de alguma forma, assim, eu acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer na psicanálise agora, assim mesmo, de trazer essas concepções. Agradeço demais pela sua fala, sério, contemplou muita discussão, e a gente fica extremamente também alegre de ter tido essa oportunidade, né? Acho que agora a gente pode passar para as perguntas, não sei se a gente teve alguma pergunta no chat, eu confesso que eu não acompanhei, mas quem quiser perguntar alguma coisa, perguntar, seja sobre o livro, seja sobre a discussão, fique à vontade para tomar a palavra. Ou para andar no chat também. Gabriel, pode falar. Isso. Boa noite, pessoal. A minha pergunta não está tão formulada, mas eu vou falando aqui, né, talvez ela fique. Recentemente, saiu uma matéria no Estadão da Udinesco, falando sobre o livro dela, né, que foi traduzido aqui no Brasil recentemente. E é uma entrevista, assim, bem apelativa, não sei, que ela fala sobre a questão de um certa... Ela não coloca nessas palavras, mas como se as identidades estivessem muito pulverizadas, é muita interseccionalidade, tem toda uma discussão sobre decolonialidade, feminismos, é tudo no plural e tal. E eu fico pensando assim, com base no que você traz, o que essas novas, né, essas novas epistemologias, mas também esses novos movimentos sociais, políticos, esses novos sujeitos, identidades, o que eles trazem para a clínica psicanalítica em referenciar o sujeito do inconsciente? O que isso afeta o trabalho psicanalítico de fato, essas leituras? Elas servem para desconstruir, construir alguma coisa?
Deus do céu. Perguntinha difícil, hein? Deixa eu tentar. Primeiro, o Rudnitsky, eu acho que é enfim, um caso perdido. Eu tenho questões muito pessoais com a Rudnitsky, inclusive nesse livro ela fala diretamente mal de duas pessoas que eu gosto muito, que são Tamir Ayush e Elo Hilofer. Né? Depois ela acabou de publicar um texto que eu não tive acesso ainda, onde ela esculhamba o Didier Fassin, ou Henrique Fassin, que é um cara bastante interessante e bastante presente nas discussões de gênero na França, um cara, talvez o principal interlocutor de Butler na França, enfim, em Paris, pelo menos. Então, eu tenho questões já quase pessoais com a Rudnitsky. O livro, enfim, eu comecei a ler, depois eu achei que não ia perder meu tempo com isso, não. Eu também estou cansado de ficar falando mal dos outros, sabe? Eu já gastei muito do meu tempo assim, lendo aquelas coisas todas sobre transexualidade para poder criticar. Eu acho que estou ficando velho, agora eu quero falar das coisas que eu acredito. Né? Enfim. Mas tem ali uma coisa muito insidiosa, né? Que é essa associação entre a dissidência de gênero, o neoliberalismo e o individualismo, enfim, o que eu acho muito grave. Né? Isso aparece no discurso do Lebrun, isso aparece muito no discurso do Jacques Lamillet, isso aparece em muitos discursos. Né? Apesar do Jacques Lamillet ser evidentemente uma figura neoliberal de direita, está circulando no Facebook um texto muito interessante do David Pavon-Cuéllar, né, que é um marxista, um psicanalista marxista do México, muito interessante, né, um cara super reconhecido e, enfim, criticando um texto que o Millet publicou recentemente, chamando o Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato da esquerda na França, de canalha, né, e usando o nome de Lacan. Lacan teria chamado ele de canalha. Quer dizer, um mau caratismo sem limite. Mas, enfim, então tem essa o neoliberalismo virou o demônio, sabe? E aí tudo que é do mal é neoliberal, inclusive Butler, as pessoas trans, enfim. Então esse é um meu problema. Tem a coisa da perversão. Então eu tenho muitos problemas com a Rudnitsky. Eu acho que ela não é uma teórica da psicanálise, eu acho que ela é uma divulgadora da psicanálise e uma divulgadora de uma má psicanálise, uma psicanálise ruim, segundo não é de boa cepa. Agora, a questão identitária eu acho que é uma questão mais complexa. Né? Eu acho que a questão... Enfim, e aí há dois problemas. Né? Quando você me vem à cabeça dois problemas. Primeiro, que é o seguinte, o que se passa hoje em relação às identidades? Primeiro, até escrevi um texto para aquela série organizada pela Andrea na N-1, né, do Decolonial. Gente, não foi o movimento negro que inventou a identidade. Né? A identidade surge, ela é um produto do discurso científico do século XIX, né? E do discurso político das identidades nacionais. Né? Ela é inteira, a lógica identitária está inteiramente articulada à racionalidade instrumental. Né? Eu não gosto muito de fazer propaganda de mim mesmo, não, mas eu fiz uma tese de doutorado sobre isso, gastei meu tempo um pouco discutindo isso, enfim, e discutindo exatamente isso. Você não pode pensar nas identidades sem pensar na racionalidade identitária, certo? Né? Que produz segregação, não tem jeito, certo? Agora, o seguinte, a racionalidade identitária é hegemônica, é a forma hegemônica de subjetivação. Né? Nós não vivemos sem identidade. E a identidade produz hierarquias. Né? E, como diz o Foucault, onde há poder, há resistência. E a resistência tem que se dar no campo onde a dominação tenta se instalar. Então, é no campo das identidades que essas pessoas têm que... Quem está numa posição subalternizada, precarizada, tem que se defender. Ou seja, a identidade é hoje o principal elemento do cálculo político. Né? As políticas de direitos no mundo neoliberal são baseadas em pertencimento a grupos identitários. E aí, me desculpe, não tem outra alternativa. Sabe? Não tem. Uma mulher trans, né, uma travesti, para ter atendimento na rede de saúde, ela tem que se qualificar como transexual, entrar num processo transexualizador,
para poder ir ao hospital e não sofrer transfobia. Às vezes, para fazer o exame de sangue, ela não está minimamente interessada na cirurgia. Certo? As políticas de cotas são necessárias. Né? Tem a discussão, não preciso ficar aqui, tem uma discussão, tem uma pessoa muito bacana chamada Nancy Fraser, que tem uma discussão muito interessante sobre isso, né? Sobre os limites da questão do reconhecimento identitário. O Vladimir tem um texto ótimo de crítica ao Honneth, né? De crítica ao modelo da luta identitária do Honneth, da luta por reconhecimento. Enfim, mas se a identidade não é uma resposta que a gente quer, o problema do reconhecimento tem que ser tomado em consideração. E talvez seja, quando eu digo que é uma mudança na matriz clínica, a minha hipótese é que hoje a grande matriz clínica é a questão se localiza na questão do reconhecimento. Né? A clínica das pessoas, as pessoas trans não vão, né, para o consultório por conta de um sintoma, me desculpem, vão demandando reconhecimento, vão porque precisam legitimar a sua existência. Certo? E a psicanálise tem que lidar com isso. Esse é um lado da questão. Além disso, a identidade coloca em cena isso que é fundamental, que é o lugar social do analista. Eu vou fazer uma maldade. Vão assistir o debate sobre psicanálise e identidade do seminário da Jornada de Psicanálise da PUC de São Paulo, acho que de 1 ano, 2 anos atrás, organizado pelo Pedro Ambra, que teve uma mesa com o Christian Dunker e Maria Rita Kel, que foi um vexame. Me desculpa, eu não já nem estou falando isso, que foi gravado. Foi um vexame. Né? Porque os psicanalistas não estão preparados para discutir isso. Porque estão fechados em suas categorias teóricas, em seus esquemas teóricos. Veio o mundo através da psicanálise. O mundo é maior do que a psicanálise. Certo? E a questão social é uma questão fundamental. Né? A gente vive num universo cognitivo restrito, né? de brancos e brancas de alta classe média. Né? E precisamos, então, a identidade é fundamental por isso. E falar em sujeito do inconsciente, a questão do sujeito não apaga a questão identitária. E aí vem uma terceira questão. Talvez a reflexão sobre identidade, sobre novas formas de existência, sobre novas formas de reconhecimento não identitário, nos obriguem a interrogar a própria ideia de sujeito, enquanto figura esse sujeito com maiúscula, né? Enquanto figura fora da história e fora do tempo. Né? Como está aqui... Deus ajuda, né? Eu tenho muita fé na divina providência. Então, eu estava aqui futucando minha estante, achei um livro que eu achei que eu tinha perdido, né? Cadê? Eu não vou achar agora. Cadê? Eu não vou achar. Ai, gente. Eu não vou, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, eu vou prender vocês, né? Mas, enfim, é um livro é a tese do Godino Gabas, onde ele termina dizendo que não tem novos sujeitos, o sujeito é isso, o sujeito é sempre... Desde que o homem é homem, o sujeito é o mesmo. Eu acho que... Eu não sei se eu não consigo mais sustentar essa ideia. Eu nunca gostei dela. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisa pensar, né? Precisa lá pensar numa outra forma, né? De interrogar a experiência subjetiva que não passe pela afirmação de sujeito atemporal e ahistórico, de uma estrutura atemporal e histórica necessária para a experiência subjetiva. É isso que eu estou chamando de um invariante antropológico. Né? Então, talvez a gente tenha que pensar que psicanálise será, o que será uma psicanálise que considere subjetividades historicamente construídas. Certo? Que não se pretenda ser uma teoria do sujeito.
mas, como eu disse, um campo de experimentação ética e de produção de novas formas da experiência subjetiva, novas formas sujeito. Né? Então, pensando no sujeito como forma historicamente situada e não como estrutura ahistórica. Mas, enfim, muito trabalho pela frente. Não sei se eu respondi, não sei se eu falei coisas que não te interessavam, enfim. Acho que você respondeu muito. Você respondeu até o que eu já ia perguntar, basicamente, Eduardo. Eu ia... É que, assim, eu também estava com a pergunta um pouco, tipo, no ar, assim, não estou com ela bem formulada, mas essas questões acerca da identidade, das formas de se fazer política, tipo, hoje, me convocam muito a pensar algumas questões na clínica também, porque eu escuto muito dentro de movimentos e de alguns grupos que vão pensar a política da universidade, tentando fazer um pouco a lógica dessa extinção da identidade. E a teoria queer, ela não tem, tipo, realmente essa, tipo, tenta não valorizar essa questão da essência, da substância, assim como a psicanálise também, né, vai falar desse sujeito ao fim de análise, tirando essa ideia de identidade da reta. Só que aí eu fiquei pensando por um outro lado, só que eu acho que você já falou muito bem disso, de que tem... No meu doutorado e no meu mestrado, eu trabalhei com pessoas deficientes, né, tipo, e que faziam a transição, que transicionavam, e aí tem toda uma questão do corpo ali, mas tem uma questão do se falar. E aí eu ficava pensando na importância da identidade nesse lugar de reconhecimento, porque eram mulheres que a vida inteira foram faladas pelo outro, e de repente, quando chega na experiência clínica, elas podem se dizer e se procuram em algum lugar, e de repente se encontram nesse significante, nesse espaço da deficiência, tipo, eu sou deficiente, isso é ser algo, é marcar o lugar delas no mundo, né? E aí eu me ponho muito, assim, a questionar às vezes, tipo, por exemplo, eu adoro o Vladimir, mas vira e mexe eu pego textos dele que eu me pergunto isso, tipo, eu acho que está certo a gente partir de um pressuposto de que as pessoas não vão precisar desses marcadores, mas ao mesmo tempo eu penso na Spivak, como você falou, de que existe um uso estratégico necessário ali, e dentro da clínica isso marca, eu acho, talvez a gente está falando também de um país colonizado e de uma imensidão de grupos subalternos, assim, que precisam se falar de lugares, para se reconhecer primeiro, né? Tipo, se dizer de um lugar para depois isso ser, sei lá, modificado e pensado num caráter maior, assim, não sei. Mas é uma coisa que me atravessa, que me incomoda e que eu me pego pensando, sabe, no fazer clínico, assim. Veja bem, a identidade é a forma como, enfim, não só essas pessoas podem se posicionar no mundo, né, mas como elas podem garantir acesso a direitos básicos, gente. Né? Enfim, não tem jeito. Quer dizer, se a pessoa não for lá e jurar, né, agora mudou um pouco, mas 3 anos atrás, se a pessoa não fosse lá e jurar para o juiz que ela era um transexual, né, ela não tinha direito à retificação do nome. Né? Enfim, tem uma brincadeira que eu sempre faço, né? Eu tenho um aluno que fez mestrado comigo que é o meu ídolo da internet. Ele diz as coisas mais divertidas, né? E na eleição de 2014, ele botou o seguinte, né? Ele é um cara super de esquerda, enfim, fez 1000 campanhas, né, na época da Copa do Mundo contra a aprovação da lei do terrorismo por Dilma, enfim, odiava Dilma. E ele dizia assim, ele botou assim, gente, me desculpe, coerência não é para quem quer, é para quem pode. Então eu vou votar na Dilma. Então a gente fica falando em singularidade em vez de identidade, mas singularidade não é para quem quer, é para quem pode. Né? Para você que não tem problema com a sua identidade, sabe? Que você está ali, tem uma identidade estável, certo? Não é problema para você. Você pode se desconstruir o quanto você quiser. Né? Não é assim para todo mundo. Né? Agora, ao mesmo tempo, eu tento trabalhar isso um pouco no livro, essas pessoas vivem uma experiência identitária absolutamente instável. Né?
esse mito da identidade estável, da permanência no tempo e no espaço, né, é efetivamente um mito, uma ilusão, né? E essas pessoas sabem disso no seu corpo, na sua carne, né? Eu gosto muito da frase de um menino trans próximo, que assim, a primeira frase que diz, eu não estou em transição, eu sou em transição. Esse horizonte estável de chegada só existe na cabeça dos médicos psiquiatras, de alguns psicanalistas e da norma do processo transexualizador, que vai chegar à conformidade sexual. Né? Essas pessoas sabem, as pessoas estão negando o real do sexo, as pessoas vivem o real do sexo. Sabe que não tem chegado. A gente tem ilusão de que é homem ou mulher, eles não têm essa ilusão, isso é uma bobagem. A gente tem muito mais essa ilusão do que as pessoas trans. Enfim, eu vou fazer só uma provocação porque eu não resisto, né? Que é a seguinte: vou só dizer para você que eu não acredito em final de análise, não, tá? Algumas pessoas que eu conheço que dizem que chegaram ao final da análise, eu acho que estão precisando de ajuda profissional urgente, enfim, como diz uma amiga minha. Mas, enfim. Mas isso não é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira leviana, porque eu acho que tem aí uma discussão sobre o que é uma análise, sabe? Da mesma forma que não há, que me parece incompatível com a ética da psicanálise, tentar, a partir do Freud e do Lacan, fundar uma antropologia, né, instituir uma antropogênese, né, e nos colocar como vigias do que é o humano, né, me parece, nesse sentido, só propriamente freudiano, né, muito pretensioso, né, supor, né, que nós, os psicanalistas, né, de preferência os analistas membros de escola, somos os únicos seres no mundo capazes de chegar ao final de uma análise. Né? Recomendo a releitura do Análise Terminável e Interminável. Né? Enfim, uma análise acaba. Né? O que seria o final de análise? Né? Essa transformação subjetiva sem retorno. Né? Enfim. Mas foi só para jogar mais lenha na fogueira. Eduardo, eu tô meio flutuante, assim, com tudo que você falou, mas eu vou começar de antemão falando que é um alívio, assim, a gente encontrar alguém que consegue organizar tão bem o que a gente pensa, o que a gente vem tentando pensar nesses últimos anos. Anos não, né? Nesse último ano, basicamente. E aí, assim, é incrível. Você falou em felicidade, eu acho que felicidade não, foi alegria. Eu acho que a alegria é realmente o que trouxe, assim, sabe? Que é um trabalho muito difícil, e você tocou em outro ponto que pega muito para mim, assim, que é justamente essa produção da psicanálise em diálogo com a universidade, sabe? É uma coisa que eu prezo muito e é uma coisa que eu tento fazer, sabe? Essa possibilidade de um fazer psicanalítico realmente crítico e realmente tudo isso que você mostrou pra gente hoje. Eu não tenho, acho que nem dá tempo, então eu queria mais perguntar mesmo se tem algum lugar que a gente pode acompanhar o seu trabalho, saber o que você está aprontando por aí, porque eu particularmente tenho um interesse enorme. Olha, enfim, eu sou uma pessoa velha, mas eu vivo no mundo, né, mesmo mundo que vocês, então me segue no Instagram, entendeu? Tá lá, você vai me achar sem muita dificuldade, Eduardo Leal C, e normalmente eu posto as coisas. Agora, eu posso fazer um convite extensivo, enfim. A gente tem um grupo de pesquisa que se reúne a cada 15 dias, é online, é aberto. Enfim, manda só um convite, manda só uma carta de intenção, uma carta de intenção, sem frescura. Manda um e-mail dizendo que quer participar, porque quer, enfim, justificando minimamente, assim, um parágrafo dizendo quem é,
né? A gente tem que tomar conta só para não entrar um bolsominion, mas, enfim, e faz uma pequena justificativa e manda um e-mail. Vocês têm meu e-mail, André tem meu e-mail, todo mundo tem meu e-mail. E a gente se reúne a cada 15 dias, né, online. Está baseado aqui na Federal de Sergipe, mas tem gente de fora, tem nossas pessoas com quem a gente conversa. E a gente está discutindo hoje o papel do intelectual hoje, né? Não é estritamente psicanálise, tem gente da teoria queer, tem, por exemplo, o Rafael Leopoldo, que publicou um livro sobre a genealogia do pensamento queer, que é o tradutor do Sans, é o tradutor do Halberstam. Tem uma colega que acabou de voltar para o Brasil, mas estava na Colômbia há muitos anos, da área da teoria literária, enfim, ela tem uma dupla formação, enfim, trabalha com o Padre Antônio Vieira e com questões de raça, mas enfim. Então tem pessoas diferentes, né? Tem um pessoal da antropologia da Federal do Maranhão. Então tá lá, varia, às vezes tem 30 pessoas, às vezes tem 5, tem 10, mas a gente está lá. Quinta-feira, das 5 às 6h30. Só pegar meu e-mail e mandar um. Vai quando quer também. Eu acho você que a falou que é universidade. aberto, Acho que a tem universidade. problema de... Olha, em Pode falar. princípio não. Se tiver muita gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa, mas por enquanto não. Nossa sala do Google cabe 100 pessoas, está longe disso, né? Enfim, até agora já teve um momento quando a gente começou esse grupo, na verdade esse grupo existia, era presencial, tinha só os nossos orientandos, meus e do Daniel Coelho, que trabalha comigo aqui, e a gente tinha os nossos orientandos e era isso, né? De graduação, mestrado, doutorado. Com a pandemia, né, na verdade, eu até frequentava pouco esse grupo, por questão de horário. Com a pandemia, eu me apropriei um pouco desse grupo, para mais um e-mail chamava Grupo do Daniel, e para discutir a pandemia. Então, a gente começou a ler os textos da N-1 e começou a ler tudo que saía sobre a pandemia, as interpretações da pandemia. Né, ler uns textos do Preciado, muito bacanas. E aí, na época da pandemia, tinha 30, 40 pessoas na sala. Depois a gente foi ficando mais sério, algumas pessoas desistiram. Também as pessoas começaram a ter que sair de casa, né? Nos horários começaram a ficar complicados. Tem gente que não pode, que dá aula, enfim. Mas está lá. Quem quiser, vinha só mandar um e-mail. Em princípio, até enquanto não der confusão, pode chegar mais gente. Eu não sei, porque meu computador está fazendo uma malcriação aqui, então eu não sei o que é. Mas vamos lá. Mais perguntas? Não sei se a gente tem mais perguntas. Eu ia pedir para a gente, na verdade, com muita tristeza, a gente falou em alegria, mas devo dizer que é com muitíssima tristeza que deu o nosso horário. Mas se tiver uma perguntinha assim, rapidinho, a gente pode pensar no caso. Falo isso porque, assim, encerrar é sempre uma coisa que dói, né? A gente sempre quer um pouquinho mais, sempre fica faltando alguma coisa. Mas, de qualquer forma, assim, acho que eu queria agradecer de novo, assim, imensamente pela sua presença, imensamente a quem veio com a gente nessa semana de feriado, quase sem atividade nenhuma. Foi um prazer, assim, te ouvir, realmente muito, muito tocada. Eu não consegui nem formular uma pergunta, mas é isso, assim, Eduardo, incrível. Muito interesse no seu grupo, com certeza vou mandar um e-mail. E acho que é isso, assim, me apropriando novamente da alegria, uma alegria de ter aqui. Espero que esse diálogo que a gente tem feito, né, entre o Psilax e com você, acho que ele é um diálogo muito importante, principalmente quando a gente trata sobre as transidentidades e os assuntos de gênero, e eu espero que seja um diálogo que continue, que cresça, que evolui, que a gente consiga ter mais encontros, aproveitando a modernidade e as possibilidades do online. Massa. Mas eu acho que é isso. Acho que, no geral, fica um grande agradecimento. Eu só queria dizer que eu adoro coisas de 90 minutos. Eu também não faço mais nada de 2 horas. Eu só faço coisas de 90 minutos. E a gente não cansa. Tem um filósofo, um utopista francês da passagem do 18 e 19, pouco conhecido no Brasil, mas que se chama Charles Fourier, e que era doido.
né? Mas é enfim, é um socialista utópico, ele é uma das principais fontes do pensamento socialista de Marx. Ele é também um dos primeiros um dos primeiros feministas, né, da história da humanidade. Segundo o Vladimir, uma vez o Vladimir Safatli, uma vez a gente estava num bar, e ele fez: aposto que vocês não sabem quem foi o único filósofo da história da filosofia que não era misógino. Eu disse: Charles Fourier. Ele ficou espantadíssimo, enfim, porque não é muita gente conhece, mas o Fourier tem muitas coisas divertidas, né? E uma das coisas divertidas que ele diz isso, que ele tem isso: nenhum ser humano é capaz de fazer nada bem e com satisfação por mais de 2 horas. Isso, para mim, é um mantra, certo? Verdade absoluta. Eu adoro 90 minutos. Não fico triste, não. Fico bom. É bom que a gente pare antes de, como dizia um analista meu, é bom que a gente pare antes de começar a falar besteira. Tá bom? Obrigado. Foi ótimo. Foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigado. E, enfim, que a gente continue conversando. Fiquem bem. Obrigada. Prazer muito grande te conhecer, viu? Ter te ouvido tanto falar de você e lido tanto. Agradeço infinitamente. Quero muito ter você de novo em alguns Futilacs Pauta mais para frente, conforme a gente for continuando o grupo. Tchau, gente. Vou sair Tchau, aqui, tchau, gente. Bom feriado. Obrigado a todo mundo que muito veio, obrigada. viu?